Paz do Senhor, boa noite, saúdo a todos nessa noite. Venho aqui para mais uma mensagem da Palavra de Deus, para edificação da nossa vida, fortalecimento da nossa alma, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor estabeleça a vontade dEle, a palavra dEle no nosso coração. E antes de estar ministrando uma palavra que o Senhor quer trazer, eu queria cantar um louvor, e um louvor para a glória do nome do Senhor, que diz assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Toda a glória para o Senhor Jesus, amém? Não tenho chamado para o louvor, tá? Só para você saber, mas eu gosto de louvar o Senhor. Meu negócio é com a palavra de Deus, mas eu amo louvar. E esse louvor é um louvor em especial que fala muito ao meu coração, né? Que toda honra, toda glória, todo louvor sempre tem que ser dado ao nosso Deus. Amém? Agora eu vou trazer uma palavra aqui que é uma palavra abençoada nessa noite. Vou deixar um fundo aqui pra gente, né? Um fundo musical. A palavra está em 2º livro de Reis, capítulo 4, no versículo 42, 43 e 44. Essa é a mensagem que eu tenho para a nossa vida nessa noite. 2º livro de Reis, capítulo 4, versículo 42, diz assim: e um homem veio a Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Aleluia. Então lhes pôs diante, comeram e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Paz do Senhor. Amados, que palavra tremenda. Tinham 20 pães. E o homem de Deus, Eliseu, o profeta, o servo do Senhor, aquele que andava com Deus, aquele que ouvia a voz de Deus, aquele que estava acostumado ali aos milagres do Senhor, que cria, né? Que sabia que Deus tinha o controle, que Deus era soberano para fazer conforme Ele queria. Esse aí, o profeta, né? Que pediu a porção dobrada,
quando Elias estava fazendo os milagres, ele falou: eu quero ter porção dobrada do Espírito que está sobre a sua vida. E ele realmente recebeu do Senhor a porção dobrada, né? Ele fez mais milagres, ele teve porção dobrada. Então a Bíblia diz que ele falou assim para os servos dele, né? Olha, pega esses 20 pães e dá para esses homens, para esse povo comer. E o servo falou: como é que eu vou pegar 20 pães e dar para 100 homens? E eles vão se saciar? Não tem como. E Eliseu falou: olha, disse ele, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor. Quando ele falou assim diz o Senhor, ele estava determinando que como Deus queria, aconteceria. E sabe o que o Senhor falou em prol dessa passagem? Comer-se-á e sobejará. É como se Eliseu falou ali para aquele homem naquela hora: olha, não somente esses 100 homens vão comer esses 20 pães, mas vai comer, vai saciar e vai sobejar. Louvado seja Deus, porque é assim que Deus faz. Quando Ele chega, Ele faz sempre além daquilo que a gente espera, daquilo que a gente precisa. Deus, Ele é Deus. Então, o servo de Deus, ele falou isso, determinou, assim diz o Senhor. Quando a gente determina no nome do Senhor, Deus, Ele faz coisas extraordinárias em prol das pessoas, né? E aí a Bíblia diz que eles comeram e sobejou mesmo, conforme a palavra do Senhor, conforme Deus falou, conforme Deus determinou para o servo dele. E então essa palavra é tremenda, né? 20 pães satisfazem 100 homens. Mas eu quero falar para você, essa palavra foi aqui o Espírito Santo, né, ministrou, mas eu quero ler lá no Novo Testamento, falando de Jesus fazendo esse milagre. Porque aqui era Eliseu, o profeta, porque a Bíblia diz: se a gente crê, obras maiores faremos. Se você crê, você pode orar e Deus pode fazer milagre através da sua vida, da minha vida. Se você determinar, se você acreditar, o Senhor, Ele pode fazer o sobrenatural, Ele pode mudar a circunstância, Ele pode curar enfermos, Ele pode usar a sua boca, a sua mão para fazer uma grande obra, porque a Bíblia diz que se a gente crer, obras maiores nós faríamos. E o profeta Eliseu, ele cria, o profeta Eliseu era servo do Senhor. Então a Bíblia diz lá no Antigo Testamento, 2 Reis, onde o profeta Eliseu profetizou e Deus fez, conforme a palavra do Senhor que saiu da boca do homem de Deus. Mas Jesus também fez isso no Novo Testamento. Aí eu quero que você acompanhe aí João capítulo 6. Jesus sempre foi especialista em milagre, né? E até hoje tem gente que pensa que Jesus mudou, que Ele não faz mais milagre, que Ele não opera mais maravilhas, mas é engano, viu, meu irmão? Porque Jesus continua o mesmo, Ele continua operando grandes coisas na vida das pessoas que acreditam, na vida das pessoas que buscam, na vida das pessoas que clamam a Ele, pedem socorro a Ele. Então a Bíblia diz, João capítulo 6 diz assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse para Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, observe, viu? Quando eles estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos pães de cevada que sobejaram os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazer rei,
tornou a retirar-se ele só para o monte. Grandes ensinamentos tem essa palavra. Deus, ele tem grandes coisas para nos ensinar através da palavra da multiplicação. Hoje o Senhor quer falar conosco nesse dia, né, sobre multiplicação. Sobre trazer à existência o que não existe, sobre fazer, né, coisas extraordinárias, que não há algo difícil para o Senhor, não há nada que ele não possa fazer. E é só a gente acreditar e a gente apresentar para ele o que a gente tem. O que você tem na mão? O que você tem para apresentar para o Senhor? Então, vamos estar falando sobre isso. Então, Jesus, a multidão estava com ele, né? Eu costumo sempre falar, e a Bíblia também diz, Jesus sempre estava rodeado de muita gente, de muitas pessoas, muitos curiosos, muitos discípulos, muitos admiradores, muitas pessoas que precisavam de milagre, de cura, de sobrenatural. Então sempre tinha bastante pessoas, gente em volta de Jesus, esperando receber dele alguma coisa, esperando receber um ensinamento, uma libertação, uma cura, seja o que fosse. Jesus sempre tinha gente em volta dele. Ele só estava sozinho quando ele se retirava para estar no monte. Mas fora isso, se Jesus não se retirasse, sempre tinha gente seguindo ele. Se Jesus não se afastasse um momento para estar ali orando, buscando, né? Ele estava sempre rodeado de muita gente, de bastante pessoas. Até os inimigos estavam em volta de Jesus, né? Porque eles queriam sempre armar uma cilada para pegar Jesus em alguma coisa errada, mas ninguém pega Jesus em nada errado, porque ele é perfeito, ele é tremendo, ele é Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que a multidão seguia porque via os sinais que ele operava nos enfermos. Ou seja, por que as multidões iam atrás de Jesus? A Bíblia explica aqui, porque eles viam os sinais. Aonde Jesus estava, acontecia coisa nova. Meu irmão, aonde Jesus está, tem que ter mudança. Se Jesus está na minha vida, está na sua vida, se Jesus está numa situação, essa situação tem que mudar, porque se ele chega para fazer diferente, ele chega para colocar a mão, ele chega para sempre melhorar, ele chega sempre para resolver o que está errado, para colocar no lugar as peças, ele sempre chega para fazer um novo, diferente. Então, aonde Jesus estava, tinha sinais, prodígios e maravilhas. Por causa disso, as multidões seguiam ele, e por causa disso as pessoas eram curadas, eram transformadas. Deus, ele é tremendo. Então a Bíblia diz que eles seguiram Jesus por causa dos sinais que ele fazia, operava nos enfermos, ou seja, qualquer pessoa que chegava diante de Jesus, ele curava. Sabe, ele não olhava assim, olha, você eu não quero curar não. Não, se a pessoa chegava prostrada, se a pessoa chegava carregada por outra pessoa, não importa como ela chegasse, se ela chegasse de frente, se ela chegasse por trás, pegasse na orla, qualquer coisa, se ela estivesse na beira do caminho, aleluia, Jesus, ele curava, Jesus restaurava. A Bíblia diz, olha, eu tenho vários exemplos para te mostrar que Jesus, ele não tinha uma forma específica de trabalhar, ele operava de qualquer maneira, em qualquer tempo, era só ter alguém disposto a receber a cura. Jesus, ele estava sempre pronto para curar, para transformar. Então eu quero já começar dizendo nessa mensagem que quando seu coração e o meu estão prontos para receber, para ser transformado, para ser curado, Jesus está sempre disposto com a mão dele para fazer o milagre, o sobrenatural. Acontece que às vezes ele pega a gente, né, sem a gente estar assim esperando ou desejando. Quer ver? Eu vou dar exemplo para você. Primeira coisa, a Bíblia diz que Jesus estava passando pelo caminho e no meio do caminho tinha um cego. No meio do caminho, ele era cego, mendigo, estava no meio do caminho, Jesus passando. Jesus podia nem se importar com ele, mas ele começou a clamar, ele começou a pedir socorro e Jesus ouviu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou tudo, ouviu aquele homem, libertou ele, levantou ele. Não, ele não mais mendigava, ou seja, ele estava ali, né, para a glória de Deus. A gente vê a mulher samaritana chegando por trás, sem ninguém ver, sem Jesus nem tinha visto também, mas ele sentiu que o poder saiu e a cura aconteceu, porque aonde Jesus está, se a pessoa chegar com o coração aberto, ela sai diferente. Não tem ninguém que chegue diante de Jesus que saia da mesma forma, meu irmão. A gente não sai igual. Chegou na presença, chegou com o coração aberto, ele restaura, ele faz o que precisa. A gente vê vários exemplos da Bíblia. Se eu começar aqui, eu vou falar tudo, vários, você vai falar. A gente vê Jesus chegando no tanque de Betesda,
Tinha um homem ali que ele ficava dando desculpas. Ah, não tenho ninguém que me leve no tanque, porque toda vez que eu vou, alguém chega na minha frente. Então, porque a Bíblia diz que no tanque de Betesda tinha, né, esse lugar tinha um tanque, onde o primeiro que chegasse, descesse nas águas daquele tanque, quando o anjo tocava na água, aquela pessoa era curada. Então esse paralítico, ele falava 38 anos nessa situação, viu? 38 anos, imagina, é o tempo de uma vida de uma pessoa, né? E ele chegava e ele dizia, olha, quando Jesus chegou e falou com ele, ele falou, eu não tenho ninguém. Quer ficação? Ele perguntou para Jesus, perguntou para ele, você quer ficação? Cheguei para transformar a sua vida hoje. Ele falou, não tenho ninguém para me levar no tanque. Mas Jesus falou, levanta e toma sua cama. Jesus não queria desculpa, ou seja, perto de Jesus tem tudo que é tipo de pessoa, meu irmão. Tem aquele que chega por trás, aquele que está na beira do caminho, aquele que vem, né? Igual tinha lá aqueles leprosos que vieram, ele curou todos, só um voltou para glorificar a Deus. Então tem de tudo na presença de Deus, meu irmão. Mas o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. O Senhor, ele não é aquele que fala, vai embora e se vira, não. Ele sempre vai amparar, ele sempre vai suprir, ele sempre vai trazer aquilo mais do que você imagina, porque aquilo que não subiu ao seu coração é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, meu irmão. Então a Bíblia diz que aquele povo, quem está chegando aí agora, eu estou lendo João capítulo 6, multiplicação dos pães, né? Só que eu sou assim, eu ministro o que Deus vai trazer no meu coração, então se ele levar para o outro lado, nós vamos para o outro lado, amém? Louvado seja Deus. Então a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte, assentou-se com seus discípulos, e meu irmão, quando ele olhou assim, quando ele estava no monte, quando ele olhou para baixo assim, ele viu aquele tanto de gente, porque os olhos do Senhor são fitos em nós. Ele não, às vezes você pode pensar assim, ah, estou no meio de tanta gente, Jesus nem vai se importar comigo. Se você abrir o coração, pode ter uma multidão de pessoas, você vai ser tocado, Jesus vai falar contigo, porque Jesus não despede de mãos vazias. Às vezes a pessoa pensa, estou esquecido, tem outros na minha frente. Não, meu irmão, Jesus chega e vai ao seu encontro. Se você não conseguir chegar até você, porque ele é tremendo, ele é fiel. Então ele vendo aquela multidão, a Bíblia diz que a multidão vinha até com ele, ele falou para Filipe. Filipe era um dos que estavam ali, uns discípulos, né? Aquele que andava com Jesus, via o milagre, ouvia de pertinho ali os ensinamentos, via as pessoas endemoniadas ficarem sãs, ele via tudo, estava ali junto com os outros. Jesus perguntou para ele, ô Filipe, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Onde que a gente vai arrumar pão para esse tanto de gente aqui? Ele falou, onde compraremos pão para esses comerem? Só que Jesus, ele perguntou aquilo para Filipe, para provar Filipe, porque Jesus já sabia o que ele ia fazer. O Senhor, quando ele pergunta as coisas para nós, meu irmão, ele pergunta, mas ele já sabe o que ele vai fazer. Quando ele mandou Abraão levar Isaac ali, né, no Monte Moriá para sacrificar, ele deixou Isaac chegar... Desculpa, ele deixou Abraão chegar até o limite. E aí quando Isaac olhou tudo, falou, meu pai, tá tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Tá tudo aqui, ó. Estão prontos para fazer o sacrifício. Aqui que, louvado seja Deus, onde compraremos pão para esses comerem? E aí a Bíblia fala que Filipe respondeu, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Ou seja, como se ele falasse assim, olha, nem que eu tivesse muito dinheiro aqui para comprar um monte de pão, não ia bastar pela multidão que tem aqui. Tinha 5 mil homens, e a Bíblia diz ainda as mulheres e as crianças. Então eu imagino, se você imaginar um homem e mais ou menos uma mulher para cada homem com criança, tinha pelo menos umas 10 mil pessoas ali, eu creio, meu irmão. Então a Bíblia diz que tinha muita gente, e Filipe, quando ele foi perguntado pelo Senhor, Filipe, onde a gente vai comprar pão para alimentar eles? Porque eu não vou despedir eles de mão vazia. Filipe, você acha que eu deixei eles me seguirem? Filipe, é como se Deus estivesse falando assim, né, meu irmão? Você acha que eu deixei eles chegarem até aqui, agora eu vou despedir eles de mão vazia? Não. Agora eu vou alimentá-los, louvado seja Deus. Agora eu vou suprir o que eles precisam, porque eles receberam o espiritual, agora eles precisam do físico. E aí, meu irmão, Jesus falou, Filipe falou, olha, nem que a gente tivesse 200 dinheiros aqui, a gente não conseguiria alimentar todos eles. Mas aí o Senhor, a Bíblia diz que tinha outro discípulo lá, André, que era irmão de Pedro,
E André chegou e falou: ô Jesus, tem um rapaz aqui que ele tem 5 pães e 2 peixinhos, mas isso não é nada, né? Mas o que é isso para tantos? Então é como se André falou assim para Jesus: olha, tem 5 pães e 2 peixes, mas isso não é nada, Jesus, não vai resolver. Jesus, isso aí não vai resolver o problema, né? Jesus estava ali esperando alguém solucionar, alguém dar uma solução, alguém crer, alguém dizer: Jesus, o Senhor pode fazer uma mudança. Senhor, eu creio que o Senhor pode trazer a existência. Ele estava esperando um ato de fé, porque Deus, ele está sempre te provando e me provando. Pode acreditar, meu irmão. E eu tenho o costume de dizer aqui nas mensagens que eu tenho, né, ministrado aqui diariamente, geralmente eu falo o seguinte, que Jesus, ele não prova para destruir, nem para te envergonhar. Ele prova para você aumentar a sua fé. Para você ver: meu Deus, a minha fé foi muito pouca, então eu tenho que aumentar. Ou senão para você entender: não, a minha fé tá boa, louvado seja Deus, eu tenho cada vez mais, né, crer. Então o Senhor, ele prova nunca para destruição, é sempre para abençoar a nossa vida. E louvado seja Deus, meu irmão, que a Bíblia diz que quando André falou: olha, eu tenho 5 pães aqui, um rapaz que tá vindo aqui conosco. Ou seja, no meio dessa multidão aqui, Jesus tem alguém que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas isso não vai resolver o nosso problema. Jesus falou: olha, mandai assentar os homens. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Ou seja, Jesus, ele falou: olha, André, tem aí alguma coisa? Pronto, eu preciso disso para fazer o meu milagre aqui agora. Para poder, né, multiplicar. Jesus tem que multiplicar, irmão, mas ele multiplica o que existe também, né? Ele chama a existência o que não existe, sim, mas às vezes o Senhor quer que você apresente também alguma coisa para ele, né? O Senhor, por exemplo, a pessoa lá tem alguma coisa ali na sua casa, apresenta para Deus: Deus, é isso aqui que eu tenho. Deus vai multiplicar, meu irmão. Deus pode te trazer, né, a existência. Deus pode aumentar aquilo ali, mas você também tem que estar sempre apresentando, né? O Senhor, ele sempre pergunta para nós: o que você tem aí? Ele perguntou para Felipe: aonde a gente vai comprar pão para eles? E André falou que tinha lá comida. Ou seja, meu irmão, o Senhor perguntou para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? Tem um cajado. Pois é, Moisés, com esse cajado você vai fazer todos os milagres que eu preciso no meu nome. Louvado seja Deus. Então eu pergunto para você: o que você tem na mão aí nessa noite? O que você tem na mão? Porque o Senhor quer multiplicar, mas apresenta para ele: Deus, é isso aqui, ó. É pouco, mas é o que eu tenho. Meu irmão, pode acreditar, ele vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Ele é Deus, ele é fiel, ele sempre muda a nossa situação. Ele só não muda se você não acreditar. Porque tem gente que vive murmurando, reclamando, não crê no milagre, ou fala que crê, mas na hora da prova, porque, meu irmão, é muito fácil a gente falar, né? Mas o Senhor quer que a gente viva. O Senhor fala na Bíblia, né? Não somente ouvinte, mas praticante. Ou seja, ele quer que a gente viva essa fé. Então, não adianta a gente ficar só reclamando. Apresenta para Deus o que você tem. Apresenta para Deus o que você tem. Seja isso espiritual, seja isso material, seja isso na sua saúde, né? Porque às vezes a gente pensa só em coisa material, porque aqui ele multiplicou comida. Mas Jesus multiplica o que ele quiser. Se você precisa mais da presença dele, se você precisa mais da sua saúde, seja o que for, meu irmão, Deus, ele pode fazer o sobrenatural, porque ele não é igual a mim e você, limitados. Ele é ilimitado, ele tem todo o poder. E aí a Bíblia diz que Jesus mandou sentar todo mundo ali: olha, organiza o negócio, porque Deus é um Deus organizado, tá? A Bíblia diz que é tudo com ordem e decência, ou seja, ele não é onde tem bagunça, o Senhor não tem como operar. Ele quer organizar a vida, ele quer chegar e ajeitar. Então ele falou para os discípulos: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ajeita todo mundo aí sentado, aguardando. Ajeita todo mundo sentado e aguarda. Ou seja, organiza aí a vida e aguarda. E a Bíblia diz que, tremendo, né, meu irmão, que assentaram-se e Jesus tomou os pães e o peixe, deu graças, levantou, né, agradeceu ali e repartiu pelos discípulos, e os discípulos para os que estavam sentados também os peixes, né? Os pães e os peixes. Ou seja, primeiro ele deu graças, ele pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, ele deu graças, ele agradeceu. É isso que você tem que fazer, que eu tenho que fazer. O que você tem na mão, pegue assim, ó, lá agora, depois que acabar essa mensagem, chega lá na sua despensa: Senhor, o que eu tenho é isso. Chega lá na sua geladeira: Deus, o que eu tenho é isso. Apresenta para ele, né? Dá graças e deixa, espera
e espera a multiplicação, espera o sobrenatural do Senhor. Senhor, é a sua fé que está pequena? Deus, eu tenho isso aqui de fé, ó. É do tamanho de um grãozinho de mostarda, ou seja, super pequena. E a Bíblia diz que Jesus, ele falou assim, olha, se a sua fé for do tamanho do grão de mostarda, já tá bom, porque você vai poder orar e um monte pode ir de um lugar para outro. Ou seja, sua fé pequena já resolve, porque no pequeno ele vai fazer o muito, né? Então ele fala na Bíblia, ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Ou seja, vai apresentando pouco, meu irmão, da sua vida sentimental, da sua vida da saúde, de todas as áreas. Senhor, isso aqui é pouquinho, ó, tô nem aguentando mais. Deus vai te abençoar, vai te fortalecer em nome de Jesus, né? Pelo poder que é na palavra do Senhor, que eu acredito. Então a Bíblia diz que depois que eles sentaram, foi distribuída a comida. E olha que interessante, eu creio que os discípulos ficaram chocados, né? Porque eles iam distribuindo ali, quanto mais eles davam, mais o negócio enchia, meu irmão. Quanto mais você dá, mais você vai receber do Senhor. A Bíblia diz que é dando que se recebe, né? É perdoando que você é perdoado. Ou seja, primeiro você entrega, depois você espera receber. Tem muita gente aí que só quer, ó, vem a nós, vem a nós, vem a nós, vem a nós. Meu irmão, vem a nós não. Primeiro a gente faz. Jesus falou o quê? Me dá aí o pão. Primeiro você dá, depois ele abençoa. Primeiro você faz pelo outro, depois você vê a multiplicação. É assim que acontece. Então Jesus deu para os discípulos. A Bíblia diz, está escrito aqui, a gente leu, ó. João capítulo 6, versículo 11, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam sentados. Ou seja, os discípulos iam ali com aquele negócio ali servindo, né? Com aquele cesto, um cesto. Enquanto o pão, mais aumentava aquele pão. Que mistério é esse, né? Eu creio que eles ficaram chocados também. Eles ficaram surpresos com aquilo que o Senhor fez naquele lugar, naquele dia ali. E a Bíblia diz que quando estavam saciados, disse aos discípulos, recolhei agora o que sobrou. Então eu entendo nessa palavra que o Senhor, ele não somente faz, mas ele sacia. Ou seja, ele vai até onde você aguenta, meu irmão. Louvado seja Deus. Deus não vai nada além do que você suporta. Isso é em todas as áreas. Não só nas provações, mas o Senhor vai no limite, no seu limite ali, ó. Já sobejou, eles não aguentam mais, então agora recolhe tudo que sobrou. Ou seja, nada pode se perder, porque tudo é precioso, tudo é valioso. Tudo que vem do Senhor, meu irmão, é valioso para a nossa vida. Ele não quer que a gente desperdice, não desperdice nada. Não desperdice sua fé, não desperdice suas coisas que você tem. Não desperdice, porque tudo o Senhor usa para a glória dele em algum momento. Então, meu irmão, a Bíblia diz que Jesus, ele fez além, né? Recolhei os pedaços que sobejaram e recolheram 12 cestos de pães e peixes. Ou seja, alimentaram 5 pães e 2 peixes, alimentaram mais de 5.000 pessoas, como está escrito aqui. Depois que eles alimentaram aquelas pessoas, sobejaram 12 cestos para eles levarem ainda pelo caminho. Porque Deus, ele faz além, né? Como eu disse aqui, o Senhor é tremendo. E Deus, ele é um Deus que ele faz gerar na escassez, meu irmão. Grava isso no seu coração. O Senhor, ele quer gerar na escassez. Tá pouco, né? Tá limitado. O Senhor, ele quer fazer gerar. Ele quer trazer existência. Ele quer multiplicar nessa sua escassez aí. Mas você precisa fazer como eles fizeram. Porque não adianta a gente ouvir a palavra. A gente tem que ouvir e entender para a gente poder usar isso na nossa vida. Então a Bíblia diz que quando aqueles homens viram o milagre, eles falaram, verdadeiramente ele é o profeta que devia vir ao mundo. Verdadeiramente esse homem é o profeta, né? E Jesus acabou isso aí, ele voltou para o monte, meu irmão. Porque Jesus, ele é assim, né? Ele está sempre buscando também ali, né? Estar em comunhão com o Pai. Eu quero dizer para você nessa noite, eu ainda não acabei a mensagem aqui pra gente ler outra coisa, porque aqui nós estamos falando de coisas materiais, de coisas espirituais, mas de coisas suas. Agora eu quero dizer do que Deus tem pra você, né? A Bíblia diz no versículo 26, ainda dessa mensagem, capítulo 6 de João, que Jesus, ele falou assim, olha, na verdade vos digo que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou.
E aí versículo 33 diz: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao homem. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Louvado seja Deus. Ou seja, Jesus, meu irmão, além de alimentar fisicamente, principalmente Ele quer te alimentar a sua alma. Jesus não quer só dar o alimento que perece, como Ele falou aqui, olha, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, que é o alimento espiritual que a gente tem que receber, a palavra de Deus enxertada no nosso coração, né? Para que a gente sempre venha entender o que Deus quer da nossa vida, para que a gente consiga aprender a caminhar com Deus. Eu costumo dizer também que a gente não, quando você fala assim, eu amo fulano lá, eu amo tal pessoa, você só sabe que você ama aquela pessoa porque você conheceu ela. Porque você não pode amar o que você não conhece. Quando você conhece alguém e quer agradar a pessoa, você só consegue agradar se você souber o gosto dessa pessoa, não é? Você sabe o que aquela pessoa gosta, então você vai fazer o quê? Vou dar para a pessoa aquilo que ela gosta. Né? Mulher gosta disso, daquilo, homem gosta disso, daquilo. Então você vai dar para aquela pessoa aquilo que ela gosta para agradar essa pessoa. E Deus é a mesma maneira, meu irmão. Se a gente não conhecer a Ele de verdade, como que a gente vai conseguir agradá-lo? Se a gente não souber o que Ele gosta, o que é bom para Ele, o que agrada o coração dele, como que a gente vai servir da melhor maneira possível? Não tem como. E a gente só aprende o que Ele gosta na palavra de Deus. A palavra, ela tem a revelação da vontade de Deus, aquilo que Ele quer para minha vida e para sua vida. Então, Deus, meu irmão, Ele não quer alimentar só a sua barriga. Ele não quer alimentar só a sua vida física aqui na terra. Ele quer alimentar a sua alma. Ele quer alimentar o seu coração. Ele quer te fortalecer com a palavra de vida eterna. Então Jesus, Ele falou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Ou seja, quem crê em mim nunca terá sede. Ele é o pão. Se você buscar o Senhor, Ele te alimenta, Ele te sustenta. Ele não faz só o milagre, né, superficial ali por fora, não, Ele faz um milagre também dentro de nós. Então busca o Senhor nessa noite, enquanto você pode achar. Ele é o Deus da multiplicação, Ele é Deus do milagre, Ele é Deus do alimento, Ele é Deus do fortalecimento, da cura, da restauração, mas Ele é o Deus que quer te dar vida eterna, vida e vida em abundância. Ele é o Deus que quer salvar a sua alma, te levar para morar com Ele um dia, porque um dia Jesus voltará para buscar aquele que crê, um dia Jesus voltará para buscar, meu irmão, né, a todos que esperam nele nesse momento. E então busca a Deus, ore ao Senhor, peça socorro para Deus, só Ele pode mudar a sua história. Chega nessa noite na sua casa, apresenta para Ele a sua escassez, porque Ele vai fazer gerar na sua escassez. Jesus vai gerar na sua escassez, meu irmão, pode acreditar, em nome de Jesus. Mas não só apresente isso, mas apresenta também a sua vida. Apresenta também a sua vida espiritual. Deus, eu preciso, não que você só alimente o Senhor, só alimente a minha barriga ou a minha casa, mas que o Senhor alimente a minha alma, para que eu possa entender, né? Conhecer a verdade, e a verdade me libertará, diz a palavra, João capítulo 8, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus quer que a gente conheça a verdade. Qual é a verdade? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ou seja, o caminho é Jesus, meu irmão. Quer chegar a Deus? As pessoas falam assim, só tem um Deus. Todo Deus é a mesma coisa. Meu irmão, só tem um que vai levar você a Deus, que é Jesus. É através de Jesus Cristo. Através de você crer no sacrifício da cruz, através de você crer que Ele morreu pela sua vida, não só pela minha, mas pela sua. É através de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade, nele não há engano, não há mentira. E a vida, não só a vida em paz aqui na terra, mas a vida eterna que o Senhor quer dar para mim e para você. Essa é a mensagem que eu tenho para você nessa quinta-feira, nessa semana que é a Semana Santa, né? Amanhã já, sexta, sábado, domingo, onde se comemora a Semana Santa. Eu trago essa mensagem para o seu coração, que Ele é um Deus de mudanças, Ele é um Deus de gerar nas... Esse é o Deus que nós servimos. Vou orar pela sua vida,
que você possa, né, ser fortalecido, edificado por tudo isso que foi ministrado e que Deus possa realmente fazer gerar em você e através de você e naquilo que você precisa no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, querido e amado Deus, soberano de Israel, apresento aqui, Senhor, nessa hora, Senhor, essa mensagem, Pai, apresento a Tua palavra que foi ministrada e não volta vazia, meu Pai, mas antes faz o que te apraz em cada coração que está ouvindo agora, meu Pai, que vai ouvir. Senhor, edifica, meu Senhor, multiplica, meu Pai, entra com a provisão, com a providência, com o milagre, meu Senhor, faz ali, meu Pai, Senhor, ser gerado na escassez, meu Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, fortalece, meu Pai, liberta, consola, cumpre, meu Senhor, a Tua obra nessa vida, meu Pai. Senhor, nós precisamos de Ti, nós estamos aqui por isso, ó Pai, que o Senhor possa nos ensinar cada vez mais, Senhor, se revelar para cada vida, meu Pai amado, fortalecer cada coração. Tua palavra diz que o Senhor é o pão da vida, que aquele que vai a Ti, Senhor, nunca terá fome, Pai. Então sacia, meu Pai, sacia toda a fome, Pai, espiritual, Teu povo, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, faz o que Te apraz, Senhor, e eu apresento essas vidas nas Suas mãos nessa noite, Senhor, e que o Senhor possa abençoar, meu Pai, que o Senhor possa reverter a situação, meu Pai, porque Tu és um Deus de milagre, de poder também, Pai, em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor, que você seja abençoado, que você seja edificado por essa palavra, que você tenha paz e que o Senhor levante aí, né, na tua vida tudo isso que foi ministrado nessa noite, no nome de Jesus. Até amanhã com mais uma mensagem. Acompanhe as mensagens todos os dias, meu irmão. Eu trago uma mensagem da palavra de Deus para o nosso coração, para a gente ser fortalecido e ficar de pé, porque nos dias maus, meu irmão, quem te fortalece é o Senhor. A gente só fica de pé porque Deus, Ele quer deixar você de pé. Então, se fortifica na graça que há no Senhor Jesus, vai alimentando a sua alma. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir é a palavra de Deus. Vai ouvindo a palavra, vai se fortalecendo, vai aumentando a sua fé e Deus vai estar cumprindo as coisas que Ele tem que cumprir na sua vida. Faz sua parte, meu irmão. Deus abençoe, a paz esteja contigo, com a sua família, saúde e proteção para você e livramento no nome de Jesus. Amém.